Todos enfrentam a rejeição em algum momento da vida. Um emprego perdido, um relacionamento que terminou, uma oportunidade que desapareceu ou pessoas que simplesmente não acreditaram em você. A maioria vê esses momentos como fracasso, mas os estoicos enxergavam algo completamente diferente. Para Marco Aurélio, cada rejeição escondia uma oportunidade de crescer, fortalecer o caráter e conquistar uma liberdade que poucas pessoas alcançam. Neste vídeo, você descobrirá por que aqueles que o rejeitam podem, sem perceber, estar abrindo caminho para a sua maior vitória. E, no final, talvez você nunca mais veja a rejeição da mesma maneira. Por que a rejeição machuca tanto? Estoicismo. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. Por que a rejeição dói tanto? Porque uma única palavra, um simples não, ou até mesmo o silêncio de alguém, é capaz de tirar nossa paz durante dias? Talvez você já tenha vivido isso. Você enviou uma mensagem, esperou uma resposta, olhou para o telefone dezenas de vezes, mas nada aconteceu. Ou talvez tenha dado o melhor de si em uma entrevista de emprego. E, dias depois, recebeu apenas uma resposta curta. Infelizmente, escolhemos outro candidato. Naquele instante, parece que algo dentro de você quebra. Você começa a pensar: será que eu não sou bom o suficiente? O problema está em mim. Por que sempre acontece comigo? O mais curioso é que, muitas vezes, a rejeição não destrói apenas uma oportunidade. Ela destrói a imagem que criamos de nós mesmos. É exatamente aí que começa o sofrimento. Os estoicos compreenderam esse mecanismo há quase 2000 anos. E a resposta deles continua surpreendentemente atual. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas a maneira como eles os interpretam. Pare por um momento e reflita sobre essas palavras. A rejeição, por si só, é apenas um acontecimento. Ela não possui poder. O verdadeiro poder nasce da história que contamos para nós mesmos depois dela. Imagine duas pessoas recebendo exatamente a mesma notícia. As duas são recusadas para a mesma vaga. A primeira pensa: eu fracassei. Não tenho valor. Nunca vou conseguir. Ela perde a confiança. Desiste de tentar novamente. Passa meses carregando aquela dor. A segunda pessoa respira fundo e pensa: não era o meu lugar. Ainda não chegou a minha oportunidade. Vou voltar melhor. Ela continua estudando. Aprende novas habilidades. Volta mais preparada. Meses depois, consegue algo ainda maior. O que mudou? A rejeição foi exatamente a mesma. O que mudou foi a interpretação. Marco Aurélio escreveu uma frase que atravessou os séculos: o obstáculo no caminho torna-se o próprio caminho. Essa frase parece simples, mas ela muda completamente a forma como enxergamos a vida. A maioria das pessoas vê a rejeição como um muro. O estoico vê como uma porta escondida. Enquanto os perguntam: por que isso aconteceu comigo? O estoico pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Percebe a diferença? Uma pergunta gera sofrimento, a outra gera crescimento. Existe uma antiga história sobre um jovem escultor. Durante anos, ele sonhava em trabalhar para o maior mestre de sua cidade. Finalmente chegou o grande dia. Ele levou sua melhor obra. Esperou horas. Quando o mestre terminou de analisar a escultura, respondeu apenas: ainda não. Nenhuma explicação, nenhum conselho. Apenas 2 palavras. O jovem saiu destruído. Naquele momento, tinha 2 escolhas. Poderia aceitar que era um fracasso, ou poderia transformar aquelas palavras em combustível. Ele escolheu a segunda opção. Durante 5 anos estudou todos os dias. Praticou quando ninguém estava olhando. Errou centenas de vezes. Recomeçou centenas de vezes. Quando voltou, trouxe uma nova escultura. O mestre sorriu. Dessa vez respondeu apenas: agora sim. O jovem perguntou: o que mudou? O mestre respondeu: a escultura mudou porque você mudou. Essa história representa perfeitamente a filosofia estoica. Muitas vezes, Deus, a vida ou o destino não está dizendo nunca. Está dizendo ainda não. Infelizmente, poucas pessoas conseguem entender isso.
Vivemos em uma sociedade que ensina a buscar aprovação o tempo inteiro. Desde pequenos somos elogiados quando agradamos. Somos comparados com outras pessoas. Aprendemos que ser aceito significa ter valor. Por isso a rejeição parece tão dolorosa. Ela ameaça aquilo que acreditamos ser nossa identidade. Mas os estoicos pensavam diferente. Para eles, o valor de uma pessoa nunca dependia da opinião dos outros. Dependia apenas do seu caráter. Sêneca escreveu: quem depende da aprovação dos outros nunca será verdadeiramente livre. Que frase poderosa! Quantas decisões você já deixou de tomar por medo da rejeição? Quantas oportunidades perdeu porque tinha medo de ouvir um não? Quantos sonhos abandonou antes mesmo de tentar? Agora imagine uma vida sem esse medo. Imagine levantar todos os dias sabendo que sua paz não depende da aceitação de ninguém. Imagine agir porque acredita que é o certo, e não porque espera aplausos. É exatamente essa liberdade que o estoicismo oferece, mas ela exige coragem. Coragem para aceitar que nem todos vão gostar de você. Nem todos vão entender suas escolhas. Nem todos vão caminhar ao seu lado. E está tudo bem. Porque quem tenta agradar a todos acaba deixando de ser fiel a si mesmo. Existe outra verdade que quase ninguém percebe. Às vezes, a rejeição protege você de um caminho que destruiria o seu futuro. Pense em quantas pessoas perderam o emprego e, anos depois, descobriram que aquilo foi o início da melhor fase de suas vidas. Quantos relacionamentos terminaram e abriram espaço para alguém muito melhor. Quantas portas se fecharam para que outras muito maiores pudessem se abrir. No momento da rejeição, é impossível enxergar isso, mas o tempo costuma revelar aquilo que a emoção esconde. É por isso que Marco Aurélio insistia tanto em controlar a própria mente. Porque quem controla a mente, controla a maneira como enxerga cada dificuldade. E quem muda a forma de enxergar um problema, muitas vezes muda completamente o seu destino. Mas existe algo ainda mais surpreendente. A rejeição não apenas revela quem você é, ela também mostra quem realmente está ao seu lado. E essa pode ser a lição mais valiosa de todas. Na próxima parte, você descobrirá por que as pessoas que o rejeitam podem, sem perceber, estar acelerando seu sucesso, e por que os grandes estoicos nunca temeram ser rejeitados. Quando a rejeição se torna a sua maior força, estoicismo. Existe um momento na vida em que quase todas as pessoas desistem. Não é quando fracassam pela primeira vez, nem quando recebem um simples não. É quando começam a acreditar que aquela rejeição define quem elas são. É nesse instante que muitas pessoas deixam de perseguir seus sonhos. Não porque não sejam capazes, mas porque permitem que a opinião dos outros se transforme na sua própria verdade. O estoico nunca faz isso. Ele entende que existe uma enorme diferença entre ser rejeitado e sentir-se sem valor. A primeira situação acontece com qualquer pessoa. A segunda é uma escolha. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso e encontrará força. Essas palavras carregam uma das maiores lições do estoicismo. Você não pode controlar quem o aceita. Você não pode controlar quem o rejeita. Você não pode controlar o que dizem sobre você, mas pode controlar aquilo que decide acreditar. Pense em uma árvore antiga no topo de uma montanha. Durante décadas ela enfrentou tempestades, ventos violentos, frio intenso, dias sem sol. Cada tempestade parecia querer destruí-la. No entanto, aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais forte era o vento, mais profundas se tornavam as suas raízes. A tempestade não a destruiu, ela a fortaleceu. A rejeição funciona da mesma maneira. Ela obriga você a criar raízes. Enquanto tudo dá certo, qualquer pessoa acredita que é forte. Mas quando as portas começam a se fechar, é nesse momento que o verdadeiro caráter aparece. Sêneca dizia: o fogo prova o ouro, a adversidade prova os homens. Repare como essa frase continua verdadeira. Quando tudo está fácil, todos sorriem, todos apoiam, todos acreditam. Mas basta surgir uma dificuldade, e muita gente desaparece. Alguns deixam de acreditar em você. Outros dizem que o seu sonho é impossível. Alguns até começam a torcer pelo seu fracasso. No começo isso machuca. Depois, você percebe algo extraordinário.
Essas pessoas estavam lhe dando um presente. Elas mostraram quem realmente são. Existe uma velha história sobre um jovem arqueiro. Ele sonhava em participar do torneio mais importante do reino. Treinou durante anos. No dia da seleção, errou o último disparo. Foi eliminado. Enquanto voltava para casa, ouviu várias pessoas rindo. Alguns disseram: "Você nunca será um verdadeiro arqueiro." Outros afirmaram: "Aceite a derrota. Esse sonho não é para você." Naquela noite, ele quase desistiu. Mas um velho mestre se aproximou e perguntou: "O que mais machucou?" O jovem respondeu: "As palavras deles." O mestre sorriu: "Não. O que machucou foi o fato de você acreditar nelas." Essas palavras mudaram completamente a vida daquele rapaz. Ele percebeu que ninguém tinha o poder de decidir o seu futuro, exceto ele mesmo. Durante os anos seguintes, treinou em silêncio. Não respondeu às críticas. Não tentou convencer ninguém. Apenas trabalhou. Anos depois voltou ao torneio. Dessa vez venceu. Quando lhe perguntaram qual havia sido o segredo, respondeu: "Parei de lutar contra a rejeição e comecei a usá-la como combustível." Essa é exatamente a mentalidade estoica. A maioria das pessoas desperdiça energia tentando evitar qualquer rejeição. O estoico faz o contrário. Ele transforma cada não em preparação para um sim muito maior. Epicteto dizia: "As dificuldades mostram quem realmente somos." Pense nisso. Se todos sempre acreditassem em você, como descobriria a força que existe dentro de si? Se tudo acontecesse facilmente, como desenvolveria disciplina? Como criaria paciência? Como fortaleceria a coragem? São justamente os momentos difíceis que revelam capacidades que permaneciam escondidas. É por isso que tantos homens e mulheres extraordinários começaram suas histórias sendo rejeitados. Não porque fossem incapazes, mas porque ainda estavam sendo preparados. Existe outra verdade que quase ninguém percebe. A rejeição também protege você da dependência emocional. Imagine alguém que vive apenas para agradar os outros. Ele escolhe suas palavras pensando na aprovação. Escolhe suas roupas pensando na opinião alheia. Escolhe sua profissão para impressionar. Escolhe até seus sonhos para receber aplausos. Essa pessoa parece livre, mas, na realidade, tornou-se prisioneira. Sua felicidade depende da aprovação de quem está ao redor. O estoico recusa esse tipo de prisão. Ele prefere ser fiel aos próprios princípios do que viver buscando aceitação. Marco Aurélio lembrava a si mesmo todos os dias: se a ação é correta, não se preocupe com o que os outros pensam. Que ensinamento poderoso! Quantas decisões você adiou esperando que todos concordassem? Quantos projetos nunca começaram porque havia medo da crítica? Quantas oportunidades desapareceram porque você esperava aprovação? Talvez a rejeição não esteja bloqueando o seu caminho. Talvez ela esteja libertando você da necessidade de agradar pessoas que nunca decidirão o seu destino. E quando essa compreensão chega, algo muda profundamente. Você para de correr atrás de aceitação. Para de implorar reconhecimento. Para de explicar quem você é. Seus resultados começam a falar por você. Seu caráter fala por você. Sua paz fala por você. E, curiosamente, quanto menos você tenta convencer os outros, mais respeito começa a receber. Porque a verdadeira confiança não faz barulho. Ela apenas continua caminhando. Mas ainda existe uma lição que separa as pessoas comuns daqueles que se tornam praticamente imparáveis. Os grandes estoicos descobriram que existe uma forma de transformar qualquer rejeição em uma vantagem impossível de ser tirada. E é exatamente isso que você descobrirá na próxima parte, onde veremos as 13 lições estoicas que podem mudar completamente a maneira como você enfrenta a rejeição. 13 lições estoicas que transformam a rejeição em poder, estoicismo. Existe um erro que quase todas as pessoas cometem quando são rejeitadas. Elas acreditam que precisam recuperar imediatamente aquilo que perderam. Correm atrás de quem foi embora. Tentam convencer quem não acredita nelas. Explicam, insistem, imploram por uma segunda oportunidade. O estoico faz exatamente o contrário. Ele entende que algumas portas precisam permanecer fechadas para que outras possam finalmente se abrir. Marco Aurélio nunca escreveu para impressionar ninguém. Ele escrevia para lembrar a si mesmo como deveria viver.
Essa é uma diferença enorme. Enquanto o mundo procura aprovação, o estoico procura evolução. E é aqui que começam as 13 lições que podem transformar completamente a maneira como você encara qualquer rejeição. Lição 1. Nem toda rejeição é uma perda. Às vezes você perde uma oportunidade. Outras vezes, escapa de um desastre. Quantas pessoas insistiram em relacionamentos que destruíram sua paz? Quantos permaneceram em empregos que consumiram sua saúde? Naquele momento parecia uma perda. Anos depois perceberam que foi uma libertação. O estoico nunca julga um acontecimento apenas pelo presente. Ele espera o tempo revelar seu verdadeiro significado. Lição 2. Nunca persiga quem não valoriza você. Sêneca dizia que o homem sábio preserva sua dignidade. Quando alguém decide não caminhar ao seu lado, aceite. Não tente comprar respeito. Respeito nunca nasce da insistência. Ele nasce do valor que você constrói silenciosamente. Quem precisa implorar por atenção já entregou o próprio poder. Lição 3. Sua paz vale mais que qualquer aprovação. Pense em quantas noites pessoas perderam tentando entender por que foram rejeitadas. Enquanto faziam isso, perdiam algo muito mais precioso: a tranquilidade. Os estoicos acreditavam que nenhuma opinião externa merece controlar o estado da nossa mente. Quem protege a própria paz protege a própria vida. Lição 4. O silêncio é uma resposta poderosa. Nem toda rejeição merece uma reação. Às vezes o silêncio comunica mais força do que 1000 argumentos. Imagine um lago. Quando a superfície está calma, ela reflete tudo com clareza. Quando alguém joga pedras, as ondas aparecem. Mas se nenhuma nova pedra for lançada, a água volta naturalmente ao equilíbrio. Faça o mesmo com sua mente. Nem toda provocação merece resposta. Lição 5. Transforme dor em disciplina. Existe uma escolha após cada rejeição. Você pode sofrer ou crescer. Os maiores atletas, os maiores empresários, os maiores artistas, todos ouviram inúmeros nãos. A diferença foi simples. Enquanto alguns desistiam, eles voltavam ao trabalho. A disciplina sempre vence o talento que desiste cedo. Lição 6. Pare de explicar seu valor. Epicteto ensinava que caráter se demonstra através das ações. Não tente convencer as pessoas de quem você é. Construa uma vida que fale por você. Resultados silenciosos sempre superam discursos longos. Lição 7. A rejeição filtra as pessoas certas. Quando tudo está bem, todos aparecem. Quando surgem dificuldades, muitos desaparecem. Isso não é uma tragédia. É um filtro. A vida afasta aqueles que nunca caminhariam com você até o fim. Aceite isso com gratidão. Lição 8. Quanto maior o desafio, maior a transformação. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo torna-se o caminho. Essa frase muda tudo. Você não precisa esperar a dificuldade passar. Pode crescer justamente por causa dela. Toda rejeição contém uma oportunidade escondida. Quem aprende a procurá-la nunca desperdiça uma experiência difícil. Lição 9. Não deixe seu ego decidir. Muitas vezes não sofremos pela rejeição. Sofremos porque nosso ego foi ferido. Queríamos provar que éramos suficientes. Queríamos vencer. Queríamos reconhecimento. Mas o estoico pergunta: isso realmente importa daqui a 5 anos? Na maioria das vezes, a resposta é não. Lição 10. Continue caminhando mesmo sem aplausos. Imagine um viajante atravessando uma floresta. Ninguém o observa. Ninguém o elogia. Mesmo assim ele continua andando. Porque seu objetivo não era impressionar quem ficou para trás. Era alcançar o destino. Faça o mesmo. Continue avançando. Mesmo quando ninguém acreditar. Lição 11. O tempo revela o verdadeiro valor. Algumas sementes levam semanas para brotar. Outras levam anos. Mas nenhuma cresce porque alguém ficou olhando para ela. Ela cresce porque continua seu processo silenciosamente. Seu desenvolvimento funciona da mesma maneira. Nem tudo acontece no momento que você deseja. Mas tudo amadurece quando você continua trabalhando. Lição 12. O homem forte não busca vingança. Uma das maiores armadilhas depois da rejeição é querer provar que todos estavam errados. O estoico não desperdiça energia com vingança.
Ele prefere investir essa energia em evolução. Seu sucesso não nasce do desejo de derrotar alguém. Nasce do desejo de tornar-se uma pessoa melhor. Essa é uma vitória que ninguém pode tirar. Lição 13. A melhor resposta sempre será a sua transformação. Chega um momento em que você percebe algo extraordinário. Você não precisa que as pessoas mudem de opinião. Não precisa que peçam desculpas. Não precisa que reconheçam seu valor. Porque aquilo que você construiu dentro de si tornou-se muito maior do que qualquer julgamento externo. Marco Aurélio lembrava diariamente que a felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos. Quando você compreende isso, a rejeição perde o poder de controlar sua vida. Ela deixa de ser um fim e se transforma no começo de uma nova versão de você. Talvez seja por isso que tantas pessoas extraordinárias tenham começado suas histórias ouvindo não. A rejeição nunca foi o capítulo final, foi apenas o primeiro teste. E existe uma última verdade que poucas pessoas descobrem. Depois que você aprende a transformar rejeição em força, você deixa de temer perder pessoas, oportunidades ou reconhecimento, porque entende que aquilo que realmente importa nunca pode ser tirado de você. Seu caráter, sua disciplina, sua paz. Na parte final, você descobrirá porque o verdadeiro estoico agradece até mesmo pelas rejeições mais dolorosas e como essa mudança de perspectiva pode transformar toda a sua vida. Conclusão: a rejeição nunca foi o seu verdadeiro inimigo. O verdadeiro perigo é permitir que ela defina quem você é. Os estoicos nos ensinaram que cada não pode esconder um novo caminho, uma nova força e uma nova versão de nós mesmos. Quando você deixa de buscar aprovação e começa a construir caráter, disciplina e paz interior, a rejeição perde completamente o seu poder. Lembre-se, as pessoas podem fechar portas, mas nunca podem impedir alguém que continua avançando. O momento em que o mundo diz não pode ser exatamente o momento em que a sua maior vitória começa. Se este vídeo fez você enxergar a rejeição de uma forma diferente, deixe um like e inscreva-se no canal para mais ensinamentos sobre o estoicismo de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Escreva nos comentários a frase: a rejeição me tornou mais forte. Obrigado por assistir. E lembre-se, toda grande vitória começa quando você para de temer um não. Até o próximo vídeo.